relação de movimentos que existem entre as pernas e os braços. É algo mais ou menos assim. Quando você vai sambar, se eu faço um determinado movimento com a parte baixa do meu corpo, como eu falo, né, com a cintura baixa, que é da bacia para baixo, né? Se eu mexo uma perna, se essa perna é colocada de um jeito, se essa perna é colocada de um outro, qual é a relação que a parte de cima do meu corpo tem com as minhas pernas, com meus desenhos, né? E com isso a gente começa a criar o que eu chamo do corpo do samba. O corpo do samba é um corpo muito interessante, porque ele é um corpo que ele trabalha com uma dissociação. Eu já vou explicar direitinho para você o que vai acontecer. E eu criei hoje uma live com uns exercícios que você já vai praticar. E são exercícios ótimos que você faz para quê? Para que você entenda qual é essa relação que existe entre a parte alta do seu corpo e a parte baixa, que é o que a gente faz para transformar todos os movimentos em dança, tá? Então, se eu vou movimentar uma perna, o que o meu braço faz? Para onde eu coloco? O que eu posso desenhar? Qual é a relação do meu corpo com o samba? E mais especificamente, com a base do samba no pé. Tá bom? Então, hoje eu vou passar uns exercícios para você e você vai praticar esses exercícios que vão ser muito úteis, muito legais. Mexe um pouco o corpo, mexer o corpo é muito importante, é mais importante do que a gente imagina, tá certo? Sedentarismo não tá com nada, então vamos aprender a mexer esse corpo, vamos conversar com a gente mesma. É um momento nosso aqui, é um horário que vai ser seu. Você vai reservar agora para você, meia horinha aqui comigo, para você exercitar o seu corpo. E se entender, né? Porque esses movimentos, essa relação corporal que a gente vai brincar aqui, é uma forma de você se autoconhecer e você perceber que você tem muita dança no teu corpo e que essa dança, se a gente souber trabalhar, se a gente souber desenvolver, vai virar samba sim, ó, num piscarzinho de olhos. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos nos preparar? Eu sempre costumo fazer um pequeno aquecimento, mas hoje, como eu vou trabalhar uns exercícios bem específicos de tronco, bacia, para gerar braços e tudo mais, a própria explicação que eu vou fazer para vocês já é um grande aquecimento, tá bom? Então, nós já vamos direto aqui para a nossa prática de hoje, ok? E aí, depois eu vou colocar num samba, eu escolhi uma batucada dentro de um som de samba, até bom, porque já vai dando ritmo para o nosso corpo, a gente vai aprendendo a movimentar o corpo na batida da música, e a gente faz, no final, com essa batucada, os movimentos que eu vou propor aqui para vocês. Certinho? Então, se todo mundo já estiver preparadinho aí, é só você separar aquele metro quadrado na tua sala, vem comigo e vamos mexer esse corpicho aí, ok? Vamos ver qual é essa relação que o nosso corpo tem para se criar o samba. Como é que o meu braço conversa com a minha perna? Como é que tudo aqui se coordena? Legal? Só antes da gente fazer, então, rapidamente aqui junto comigo, eu queria que vocês só fizessem uma leve, aquecimento bem rapidinho das articulações dos pés. Mexe só um pouquinho. Isso, só para dar aquela mobilidade gostosa nas articulações. Isso, deixa os seus joelhos projetarem para frente. Aí, bem rapidinho. Agora, acelera um pouquinho esse movimento, como se você quisesse fazer uma corridinha. Isso. Não precisa correr, não, tá? É simplesmente dar uma esquentada nas pernas. Eu vou trabalhar bastante hoje com a bacia de vocês, tá? Com tronco e bacia. Então, só uma leve aquecidinha, rapidinha. Aqui, ó, principalmente nos quadris de vocês, nas articulações. Puxa essa bacia para um lado e para o outro. Isso vai ser um exercício que a gente vai usar bastante hoje, para vocês entenderem essa relação corporal. Isso. Faz um círculo na bacia. Rapidinho. Deixa os joelhos bem soltinhos, tá? Bem soltinhos. Isso. Gira para o outro lado. Aí. É bem leve, tá? Nada de exageros, não precisa exagerar nada. Aqui a ideia não é suar a camisa agora. A ideia aqui é simplesmente lubrificar as articulações para que ninguém se machuque. Muito bom. Uma leve rodadinha aqui, ó, na bacia. Deixa os pezinhos deslizarem no chão. Mantém os joelhos flexionados, tá? Não deixar nada esticado. E uma leve empinadinha do bumbum para trás, tá? Não bota o bumbum assim para frente, não. Dá aquela leve empinadinha no bumbum. Tudo bem soltinho. Pode deixar os braços soltos. Isso. Ok. Muito bem. Dá aquela pequena abraçadinha no teu tronco. Gira assim só um pouquinho. Sem esforço, tá? Nada de esforço. Muito levinho. Simplesmente para mobilizar um pouquinho a tua coluna. Isso.
Aí, muito bom. Só um pouquinho, só para dar aquela aquecidinha rápida. Gira um pouquinho os teus ombros para trás. Ok. 5 e 6 e 7. Agora para frente, inverte o movimento. Pode deixar sempre os joelhos pulsando, tá? Você vê que eu não paro quieta. Eu tô sempre me mexendo. Importante, tá? Isso. Boa. Dá uma soltadinha aqui, rapidinho. Prontinha. Bem rápido, só pra gente dar uma mexidinha leve no corpo. Muito bom. Gente, como é que o braço e perna conversam? Eu costumo dividir o corpo em 2 pedacinhos. Tá legal? Nós vamos pensar assim. Da cintura para cima, da cintura para baixo. Quando a gente vai criar uma dança, e no caso aqui, principalmente a dança do samba, o samba é uma dança que ela tem o corpo, a gente fala que é o corpo em torção. É o corpo numa relação de oposição. O que eu quero dizer com isso? A sua parte baixa se relaciona muito com a sua parte alta, sempre em oposição de movimento. É o que faz com que aconteçam as relações, por exemplo, quando eu vou dançar algo de uma base de samba no pé, que eu tenho movimentação lateral para criar ginga na minha bacia, movimentação de rotação para criar uma ginga mais específica. Como é que essa parte de cima do corpo conversa? Qual é a naturalidade desse movimento que me leva a fazer figuras para o braço, para o corpo, sem que eu perca a relação entre uma região e a outra? O que faz esse corpo conversar para se criar os desenhos é o que nós chamamos de oposição do tronco e da bacia. Tá legal? Bacia, tudo isso aqui, ó. Região baixa aqui do nosso corpo. Tronco, toda essa região, ó. Tem uns nomes lindos e maravilhosos, cintura escapular, cintura pélvica, não vamos usar isso agora. Vamos falar de bacia e peito, bacia e tronco. Vamos entender assim. Tudo o que acontece da cintura para baixo, o ponto de partida dos seus movimentos, tem ponto de partida na sua bacia. Então, se você quer movimentar uma perna, você pode fazer isso aqui, ó. Eu posso movimentar uma perna, tá? Só que aqui eu não estou fazendo uma dança. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um movimento da minha perna. Agora, se eu faço um movimento da minha perna partindo da minha bacia, eu já vou criar, por exemplo, um movimento de dança. Eu posso fazer um movimento de braço, certo? Vou ter um braço lá. Agora, se eu tirar esse movimento do meu tronco, eu vou ter uma outra leitura corporal, eu vou ter um movimento de dança. Então, muito da dança, ela tem os seus pontos de partida nos seus centros. E dos seus centros, isso irradia para as suas extremidades. Toda vez que você cria uma dança, através, entendendo que o movimento corporal parte desses seus 2 centros, com certeza você sente o seu corpo em movimento. E se você sente o corpo em movimento, você sente que o seu corpo tem dança. Tá legal? É diferente de você só desenhar passinho. A ideia não é desenhar passinho. A ideia é, através do movimento, criar um passo. Então, se eu faço um movimento mais específico da minha bacia relacionada com o meu tronco, eu começo a ter passos. Se eu quero criar um giro, eu preciso fazer uma relação de torção do meu tronco e da minha bacia para que um ajude a parafusar o corpo e a gente consiga, através dos impulsos do centro, criar as rotações. Tá certo? Não existe essa ideia de que para você fazer giro, você precisa girar os pés. Se eu girar os pés, eu não giro. Certo? Eu só consigo girar se eu movimentar o centro. Eu vou pegar um impulso, eu preciso fazer uma torção de tronco e bacia. Não adianta eu pegar um braço e jogar, que o braço não vai me fazer girar. O que vai me fazer girar é a relação de desfazer o parafuso que eu criei nos meus centros. Então, isso é muito importante. É você entender qual é o ponto de partida dos seus movimentos, para que você possa dançá-los, para que você possa sentir que o seu corpo tem dança. E no caso específico do samba, tudo associado ao desenvolvimento da ginga. O samba, ele não é uma dança que você bate pé. Ele é uma dança que você mexe os seus centros e com isso você consegue desenvolver uma ginga. E essa ginga é que vai construindo um movimento
a relação de ondulação do tronco e da bacia, que cria uma rotação, que cria um rebolado, que cria qualquer movimento relacionado a gingado. Então, para você sambar, é muito legal você exercitar essas duas regiões. E essas duas regiões, elas se exercitam no samba em oposição. Então, o que eu vou ensinar hoje para você são exercícios para você fazer no próprio corpo, para você exercitar esse corpo de samba. E isso, claro, tudo que eu fizer na bacia vai repercutir nas suas pernas. E tudo que eu fizer no tronco vai repercutir nos seus braços. E com isso é que você vai entender qual é a relação, qual é a conversa que existe no samba entre os seus braços e as suas pernas. Ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício que vocês vão fazer são 3 exercícios que eu vou passar para você. O primeiro exercício, você vai separar um pouquinho as suas pernas, ok? Nada muito maior que a sua bacia, tá legal? Não precisa fazer um espacate pequenininho. Solta bem esses joelhos, deixa os joelhos sempre em flexão, não tem samba esticado, ok? O samba tá sempre pulsando, então deixa essas articulações bem soltinhas. Se você conseguir manter o peso do seu corpo mais na frente dos seus pés, é melhor, porque você consegue ter mais mobilidade nas suas articulações. E você vai amarrar 2 cordas na sua bacia, uma de cada lado, e você vai puxar essa bacia para cima dos seus pés, ok? Quando você puxar essa bacia para cima dos seus pés, vai mexendo a tua bacia para um lado e para o outro. Automaticamente você vai mexer as articulações dos quadris, certo? Você não vai conseguir mexer a tua bacia se você não deixar os quadris se movimentarem. Então, se você puser a mão na sua virilha, você vai sentir que as suas articulações movimentam. Esse é um movimento que a sua bacia faz em cima dos seus quadris, certo? Em cima daqui, para chegar até lá embaixo, nas tuas pernas e nos teus pés. Legal? Agora, olha o que você vai fazer aqui em cima. Conforme você está balançando essa bacia, você não vai deixar o seu peito ir para o mesmo lado que essa bacia. Ou seja, olha isso aqui, ó. Se eu fizer, vocês têm que fazer para vocês sentirem. Se eu levar a bacia, que no caso eu estou indo para o meu lado direito. Se eu levar a minha bacia para um lado e deixar o tronco ir junto com ela, a hora que eu movimentar para o outro lado, olha o que vai acontecer. Você vai ter uma sensação, parece que você é uma coisa só, certo? Como se eu fosse um bloquinho, ó, de um lado e do outro. De um lado e do outro, ok? O que você vai fazer agora? Você vai tentar segurar esse tronco. Você vai tentar movimentar a bacia para um lado e para o outro, como se você tivesse se separado pela cintura. Então, se você puser a mão aqui, você vai sentir a cintura trabalhar, como se ela subisse e descesse, ó. Tá certo? Essa musculatura toda começa a entrar em ação para separar o seu tronco da sua bacia. E para que você tenha mais percepção desse movimento, se você colocar a sua bacia para o seu lado direito, pega os seus 2 braços e tenta levar levemente para o seu lado esquerdo. Isso. Agora faça o contrário. Se você jogar a bacia para o lado esquerdo, leva os braços para o lado direito, tá? Você vai trabalhar sempre com a oposição do tronco e da bacia. Aqui em cima, o movimento vai ser muito levinho. É quase imperceptível. Mas só com o fato de você estar segurando o tronco mais centralizado em relação à sua bacia e quebrando o movimento pela região da cintura, você já tem a sensação de oposição. É como se eu fizesse isso. Eu quero que a bacia vá para a direita, mas eu empurro o peito para a esquerda. Tá? Se eu for exagerar, seria algo assim. E aí o que acontece? Os meus braços deixam se levar por esse tronco. Ok? Então, se eu jogo o bumbum para o lado esquerdo, os braços vão para o lado direito. Se eu jogo o bumbum para o lado direito, os braços vão para o lado esquerdo. E agora eu vou deixar as minhas pernas acompanharem esse movimento, ó. Certo? Então, se eu vou levar a bacia, o importante é levar ela, não pode fazer perna assim, ó. Ó, a perna sozinha não vai dançar. Puxa a bundinha aqui, ó, puxa e leva a passada. Quando você levar a passada para um lado e para o outro, você vai tentar encontrar uma relação de oposição em relação aos seus braços.
Então, eu vou começar a brincar com isso aqui, ó. Braço para um lado, perna para o outro. Braço para um lado, perna para o outro. Braço para um lado, perna para o outro. Ok? E aqui eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe muito importante. Essa figura que eu estou fazendo é uma figura que eu chamo de figura aberta. A figura aberta é essa figura onde eu crio o desenho da minha perna em relação ao lado que eu estou me deslocando. Então, eu trabalho perna e lado consecutivos. Ou seja, se eu puxo a bacia para a direita, eu levo a dança com a minha perna direita. Se eu puxo para o lado esquerdo, eu trabalho com a perna esquerda. Então, é lado e pernas iguais. Pensem assim. Então, toda vez que eu brinco com lado e pernas iguais, eu estou trabalhando uma figura aberta. Ok? Nessa relação de figura aberta, o tronco vai ao contrário da bacia. Então, o que eu tenho que pensar é o seguinte. Se eu vou com a bacia para o lado direito, o tronco quer para a esquerda. É por isso que os braços vão para a esquerda. Tá certo? Então, é sempre lado. Pensem nos lados, não pensem em perna. Ah, então quer dizer que a perna direita, o braço vai para a esquerda. Calma lá. Não pense em perna, pensa em, vai por mim, pensa em deslocamento. O lado que você está indo, estuda o lado que você está indo. Você está indo para a esquerda, você está indo para a direita. Então, se você for para o lado esquerdo com a bacia, os teus braços vão para o lado direito. Tá? Começa numa relação assim. Você vê que eu alongo o braço de fora e o braço que fica na frente do corpo eu deixo com o cotovelo flexionado. A cada relação da passada, você vai trocar essa figura. Ó, aqui você já tem uma relação de samba. Pá, e tum, e tum, e tum. Quando eu puser outro movimento, vocês vão sentir mais isso aqui. Ok? E um. Legal? Olha só uma outra relação agora que interessante. Vamos pensar na figura cruzada. Isso é uma figura aberta, que eu expliquei para vocês. Figura cruzada. O que é figura cruzada? Figura cruzada é a figura que você relaciona lado e passada contrários. Então, se eu vou com a bacia para o lado direito, quem se movimenta é a perna esquerda. E se eu vou para o lado esquerdo, quem se manifesta é a perna direita. Aqui pode dar uma confusão, tá? Porque o que importa aqui é para onde você está puxando a tua bacia. Eu vou virar de costas nessa hora para facilitar vocês entenderem isso. Se eu faço um deslocamento para o meu lado e quero uma figura cruzada, essa perna contrária ao deslocamento é que se manifesta. Tá? Se eu quero ir para esse lado com a minha bacia, ó, puxei a bacia, mas eu quero uma figura cruzada, essa perna se manifesta. Tá bom? Então, olha a diferença de figura aberta e figura cruzada. Figura aberta, lado e perna consecutivos, ó. 1, 2. 1, 2. Figura cruzada, lado e pernas contrários. Ó. 1, 2, 1, 2. Entendem essa relação? Pensem em lado. Ó, lado e perna contrária. Porque aqui a gente pode confundir. Ah, eu tô indo para a direita. Por quê? Porque tu tá dançando com a direita. Mas você não tá indo para a direita, você tá indo para a esquerda. Tá certo? Isso que é importante entender na figura cruzada. Deslocamento e perna contrária. E aí é que você vai usar essa relação para entender o tronco. Porque a mesma relação que você utiliza na figura aberta é a mesma relação que você utiliza na figura cruzada. Por quê? Porque você não está trabalhando com perna. Então, se eu movimentar a perna direita para o lado esquerdo, a bacia está indo para o lado esquerdo. Portanto, o meu tronco quer ir para onde? Para o lado direito. Entendem a relação? Então, sempre que eu trabalhar com a figura cruzada, por isso que eu falo para não confundir. Porque na figura aberta, você faz perna direita com o braço esquerdo, ó. Perna esquerda com o lado direito. Você está com relação contrária de perna e braço. Na figura cruzada, você faz perna direita, lado direito. Aí você fala, ih, mudou tudo. Não, porque eu não penso em braço e perna. Eu penso no quê? Em deslocamento.
Então, isso é muito importante você entender. Se você está na figura aberta, você vai ter essa relação. Porque você está trabalhando isso aqui, certo? Então, se você abre a bacia para o lado direito, o teu tronco cai para a esquerda. Se você abre a bacia para o lado esquerdo, o teu tronco cai para a direita. E na figura cruzada? Na figura cruzada, embora eu esteja com a perna esquerda, eu estou indo para o lado direito. Portanto, o meu tronco quer ir para onde? Para a esquerda. Então, na figura cruzada, eu tenho essa relação, ó. Ó. Olha lá. Certo? Outra forma de enxergar, a perna que cruzou é como se os braços quisessem ir ao contrário dela, na figura cruzada. Ok? Então, olha que interessante isso, ó. Figura aberta, figura cruzada. Porque eles foram para o mesmo lado. Você vê perna contrária, porque a gente tem que contar o quê? A gente tem que considerar o lateral. Ok? Então, esse é o primeiro treino, tá? É entender que isso em relação a isso. Tá? Perna em relação a braço. Olha lá, o tronco leva o braço, a bacia leva a perna. E eu consigo a oposição corporal. O segundo exercício é com relação às rotações, tá? Bacia, roda para um lado e para o outro. Tronco, roda para um lado e para o outro. Certo? Qual é a relação dessa conversa? Olha primeiro para você fazer. Vê o que é mais agradável aos seus olhos. Isso. Ou isso. Espero que vocês tenham respondido a número 2. Ok? Então, a relação do corpo do samba, também com as rotações, é uma relação de oposição. Normalmente, num corpo de samba, se eu rotaciono a bacia para a direita, o meu peito não quer ir junto. O meu peito quer ir ao contrário. Ele quer ir para a esquerda. E se eu rotaciono para a esquerda, ele quer ir para a direita e vice-versa. Se eu preparo um giro, a bacia vai para um lado, o tronco vai para o outro. E a soltura é que gera o movimento do giro. Ou seja, para fazer os parafusos, para poder fazer relação de aberto com cruzado, para poder criar deslocamentos nessas figuras, as rotações do tronco e da bacia é que geram as figuras do braço em relação à perna. Então, vamos fazer um breve estudo. Com relação às figuras abertas e cruzadas, é o mesmo processo do anterior. O que eu fiz? Eu associei o movimento lateral com o movimento rotacional. Aqui eu estou combinando os dois desenhos da bacia, tá? O de deslocamento e o de rotação. Então, se eu faço isso embaixo, se eu rotaciono para ir para o lado direito, o meu tronco quer virar para a esquerda. E aqui vocês vão ter melhor ainda a relação dos braços com as pernas. E é a mesma historinha que eu contei para vocês em relação à figura aberta e à cruzada. Figura aberta, lado com perna, ó, oposição. Olhem a figura do corpo para vocês reproduzirem, tá? O lado que você se desloca, você quer jogar os braços para o lado contrário. Ó, isso. E joga, e joga. Exercita, tem que fazer no seu corpo para você experimentar as ações. Então, eu estou rodando o tronco para um lado e a bacia para o outro. E 1, e 2, e 1. O que seria o não comum? Isso aqui, ó. Isso aqui eu estou girando que nem bloco, tá vendo? Tronco e bacia juntos. Olha lá, juntos. Não, eu quero eles separados. Então, é como se eu quisesse jogar o tronco para lá e a bacia para lá. E vice-versa. E 1, e 2, e 1. Tem sempre um braço que tem mais alcance que o outro. Lógico, né? O braço que está por fora é um braço que vai ter mais desenho, vai ter mais alcance. Esse aqui está por dentro. Tá? Então, tem sempre um por dentro
e um por fora. Isso, empurra, empurra. E a figura cruzada? Mesma coisa, tá? Não pense em perna, pense em lado. Então, eu vou gerar um X no meu corpo, ó. Gerei o X, certo? A minha bacia girou para lá, mas o meu tronco quer girar para cá. Então, é essa relação que eu tenho. Legal? Relação cruzada. E troca. Relação cruzada. E troca. Relação cruzada. Se eu combinar as duas ações, por exemplo, eu posso brincar com exercícios assim. Aberto, cruzado. Aberto, cruzado. Aberto, cruzado. Ó, aberto. Olha a relação que existe nas pernas, ó. Perna de desenho com braço de desenho. Olha que bonito. E ao contrário, olha só. Braço de desenho com perna de desenho. Ao contrário. Tudo isso por quê? Porque o seu tronco e sua bacia conversam em oposição. Experimentem subir o braço que está lá na extremidade, ó. Você vai achar linhas no seu corpo, ó. Linhas. Linha. Como se fosse uma linha que parte lá da tua mão e fosse até a ponta do teu pé. Olha a oposição corporal. Aparece, é visível no vídeo, tá? A gente não tá pro mesmo lado. A gente tá pro lado contrário. Como se eu quisesse pegar algo contrário. E sobe. E sobe. E sobe. E sobe. E brinca. Se você subir os dois braços, o tronco não perde a relação, ó. Ó, 1, 2. É como se eu quisesse mandar os braços para o lado contrário. Segue a linha do tronco, ó. Roda o tronco contrário da bacia. 1, 2. Põe as duas mãos em cima, ó. 1, 2. Vamos trocar o lado um pouquinho? Olha lá. 1, 2. 1, 2. Brinca com o corpo. 1. Contrário. Contrário. Não pensa se está feio, se está bonito. Não importa. O importante é você entender os lados contrários do seu corpo. Ó. Ok? Olha lá. Figura cruzada. Figura aberta. Cruzada. Aberta. Exercita. 1, 2. Gira a bacia, ó. Abre a bacia. Fecha a bacia. Abre a bacia. Fecha. É aqui, ó. Abre. Fecha. Abre. Tô girando. Gira. Gira que a perna vai. Se ficar com a bacia parada, a perna não vai. A perna fica travada. Então, ó, gira. 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 Perfeito. Outra relação muito importante que aparece muito no samba. Samba no pé. Claro, tem as gingas laterais, tem não sei o quê, mas tem uma relação de ginga de rotação no samba no pé, onde a gente usa a rotação para pôr o pé para trás, para poder sambar, né? Fazer isso aqui, ó. Tá? A gente fala que é o samba de pedalada, que eu chamo. Samba de pedalada, para você sair do lugar, para você mexer o movimento. Então, tem uma relação de rotação. Olha o que você vai fazer. Exercício. Pega um lado da sua bacia. Tem dois, né? Ó, um lado, outro lado. Como você quebrasse ela em duas. Põe a mãozinha de um lado. A perna referente ao lado que você escolheu, faz a rotação da bacia para fora. E põe essa perna para trás. Então, você girou a bacia, ó. Tá vendo? Girou a bacia para o lado correspondente à perna que você levou para trás. Deixa eu fazer de costas. É mais fácil para você me acompanhar. Ó, peguei a perna direita aqui, eu vou girar a bacia, ó, roda, rotação, como a gente treinou agora, e põe a perna para trás em relação a essa rotação. Ok? Agora você vai fazer a troca desse movimento. Gira agora para o outro lado, a bacia, e põe a outra perna para trás. Isso. Gira agora para o outro lado e põe a perna correspondente para trás. Então, cada vez que você quer pôr uma perna para trás, você vai pôr porque você está rodando a bacia, ó. Roda e coloca a perna. Roda e coloca a perna. Roda e coloca a perna. Roda e coloca. Tá vendo que você está fazendo um parafusinho
na bacia? Sim? Fazer mais de uma vezinha, ó. Não precisa fazer correndo, tá? Faz no seu tempo. Vira, que é exercício. É exercício, estou exercitando o corpo. Roda e põe a perninha para trás. Roda e põe a perninha para trás. Roda, põe a perna para trás. Roda, põe a perna para trás. Legal? Olha o que acontece se você transformar no bloco, como a gente fala. Se eu não dissociar a rotação do tronco e da bacia. Eu vou sambar assim. Tá vendo? Eu vou sambar assim. Como é que fica bonito o samba no corpo? Se você roda a bacia por um lado, para fazer a perna dançar, o tronco roda para o outro lado. Então, a relação que existe dos braços é como se os seus braços quisessem ir para cima desta perna que ficou e não da perna que foi. Então, eu não vou pegar os meus braços, o meu tronco, e levar para o lado da rotação. Senão, eu vou fazer isso. Tá vendo? Eu vou dançar durinha. Então, o que eu vou pensar? Eu me relaciono com a perna que ficou à frente, não com aquela que foi embora com a bacia. A bacia leva uma perna, mas o meu tronco leva os braços para cá, ó. Como se eu quisesse vir para cima da perna que ficou à frente. Se eu puser as duas mãos, eu vou fazer isso. Só que a gente não samba com as duas mãos aqui, né? A gente faz o quê? A gente normalmente solta os braços. Então, sempre tem um que vai ser mais longo do que o outro, né? Tem mais, não dá para ter os dois lá, certo? Então, o que a gente faz? Sempre um mais alongado que o outro. É como se o bracinho que fica mais curtinho, o que tem menos alcance, é o que alcança muito bem a sua perna, tá? Então, agora, se eu fazer o exercício aqui, ó. Roda a bacia e troca a perna. E joga o braço para o outro lado. Isso é um exercício para você começar a entender a relação do samba no pé. 1 e 2. E esse exercício, o mais importante entender, é essa relação aqui, ó. Ó. O tronco quer ir para um lado, a bacia para o outro. O tronco quer ir para um lado, a bacia para o outro. O tronco quer ir para um lado, a bacia para o outro. Vocês estão fazendo assim, ó. Ó. Em relação ao movimento. E não assim, ó. Eles não vão para o mesmo lado. E é justamente essa relação, depois com a técnica, aí vocês vão aprender lá no workshop, a técnica toda bonitinha para sambar. Essa relação é que me dá as diferentes construções de braço, de ombro, que samba. E é aí que você tem a evolução da dança. Tá bom? Então, vamos recapitular. Primeiro exercício é o lateral. Então, a bacia faz assim, o tronco faz assim. Rotação. A bacia faz assim, o tronco faz assim. Certo? E quando eles conversam em oposição. Se a bacia vai para um lado, o tronco vai para o outro. Se a bacia vai para um lado, o tronco vai para o outro. Se a bacia vai para um lado, o tronco vai para o outro. Se a bacia vai para um lado, o tronco vai para o outro. Ok? Sim. E a terceira relação é a mais difícil, que eu acho. Mas ela, no começo, a gente usa um pouco menos, mas com o passar do tempo a gente usa muito, que é a relação da báscula, que é isso aqui, que a bacia faz. Vou fazer assim, né? Vocês vão ver melhor. A bacia faz isso, isso, isso e isso. Ela vai para trás, como se eu quisesse empinar o bumbum, então eu subo, né, ó, o finalzinho da coluna, que é o sacro. Subo o sacro e desço o pubis. E o contrário, subo o pubis e desço o sacro. Ele vai fazendo isso. É uma gangorrinha da bacia. A gangorrinha. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Bacia faz isso. E peito. Frente, recorre. Frente, recorre. Frente, recorre. Eu falo que esse é o mais dificinho, tá? Mas se você puser a mãozinha aqui no meio do peito,
É como se você afundasse a mãozinha, você faz um côncavo, né, ó. E depois, em seguida, você expande o peito, tá? Fecha e expande. Certo? Tentar tirar as mãos para vocês verem. Fecha e expande. Fecha e expande. E você vai perceber que isso é movimento um contrário do outro, tá? Na dança, um é contrário do outro. Esse movimento aparece muito quando a gente faz aqueles exercícios de rebolado. Eu falo que é a ginga pincelada, que eu chamo. Porque eu falo que a bacia parece um pincel passando assim na parede. Eu chamo de ginga pincelada. São essas gingas que a gente faz isso aqui, ó, no samba. Tá? Que ela começa no plano frontal, que é trabalhar com a onda, e a onda ela faz justamente isso. Quando o bumbum vai para trás, o peito vai para frente. E quando o bumbum vem para frente, o peito vai para trás. Não é uma relação muito fácil de trabalhar, mas a proposta é justamente essa, você criasse uma ondinha no seu corpo, da bacia e do peito. E depois, com o tempo, prática, treino, aula e tudo mais, a gente associa isso ao circular completo da bacia. Então, a ginga pincelada de báscula, associada ao movimento lateral, é que cria esses movimentos aqui. São os movimentos que a mulherada adora fazer, tá? Que são as gingas de rotação, que podem girar para um lado, podem girar para o outro, tá? Você tem rotação dos dois sentidos da sua bacia. Então, para brincar, báscula, você pode exercitar na sua casa, é muito importante você exercitar a tua bacia. E peito, é o abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Se a bacia vai para trás, o peito vai para frente. Se a bacia vem para frente, o peito vai para trás. No samba, essa é a relação. Ou seja, em oposição. Legal? Então, vamos brincar? Deixa eu ver. Tudo bem aí? Tá todo mundo viva? Então, tá bom. Olha só. Por um samba. Deixa uma batucada aqui tocando, tá? E vamos brincar um pouco com o nosso corpo. Vamos fazer tudo devagar, nada rápido. Começa assim, ó. 1, 2, 1, 2. Faz devagar. Vai concentrando, porque é treino. Ponto de partida do movimento aqui está na bacia. O tronco, ele está tentando jogar contra. Então, segura o peito. Não deixa fazer isso, ó. Ó, não é um João Bobo, tá vendo? Ó, bacia, tronco ao contrário. Você vai sentir a cinturinha. Isso. Vamos acelerar? Deixa aí na batida da música, ó. Isso, e vai sentindo o tronco. Não pode deixar virar bloquinho, ó. Quebra. Isso. Agora põe os braços. Ponto de partida no tronco. Acelerou. Ó, isso aqui tem dança, ó. Isso é dança. Ok? Vamos fazer assim agora. Põe a perna, puxa. Mas não pode deixar de puxar o bumbum. É ele que tem que te levar. O seu tronco não quer ir. O seu tronco quer ficar. Então, vou botar esse braço contrário ao lado que você está andando. Não precisa fazer rápido. Faz na metade do tempo do samba. Pode olhar para sua mão.
Isso. Vamos misturar com o cruzado? Então, a gente vai fazer assim. Abre, cruza. Abre, cruza. A bacia vai começar a virar de um lado para o outro. O tronco quer ficar na tela, ó. Ele não quer sair da tela. Tá? Não faz isso, ó. 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 Não deixa ele junto. Vai ao contrário. Vamos pôr os braços para entender essa relação. Ao contrário. E vamos lá alinhando. Alinha. Alinha. Continuem. Vou trocar de perninha. E brinca com seu corpo. Para sentir dança, tem que mexer. Não pode fazer só perna. Tem que mandar a bacia. Manda o tronco. Isso. Quer arriscar? Trocou? Se for difícil, deixa baixinho. Ok? Segurou. Exercita. Segura esse peito. Se ele já está indo contrário, é só segurar. Ou seja, esse não. Aqui não vai ter samba. Para ter samba, segura. Agora, ó. Põe a perna para trás. Nem que você ande para trás. Pode andar. Roda, ó. Roda e põe o pé para trás. Roda, põe o pé para trás. E agora o braço, ó. Para cima da perna que ficou. Eu sempre quero deixar o peito, ó. A bacia tá mandando ver. E o peito quer ficar calmo. Calmo. Isso, quer brincar? Experimenta. Mas tem que estar nela. Se botar a perna, não vai funcionar. Bacia. Roda. Brinca, brinca só assim, ó. Ó. Roda. Roda. Olha aí, isso é o princípio da relação dos braços com as pernas. Aê! Beleza? Tá bom. Tá relaxadinho aqui, põe os bracinhos para cima, pega o ar e solta. Pega de novo. Solta. Isso, dá uma balançadinha. Deixa agora soltar embaixo. Isso.
Para dar uma relaxadinha. Aê, muito bem. Vamos sentar. Muito bom. São práticas diferentes, né? Mas é uma relação muito interessante, que é o que vai te dar justamente toda essa consciência do movimento do corpo, dessa conversa que existe entre o seu tronco e a sua bacia, que vão fazer as suas pernas, seus braços se relacionarem dentro da dança do samba, se relacionarem dentro do corpo do samba, tá? Esse último exercício que a gente fez, você viu que uma rotação da bacia com a passada para trás, você viu como a gente já constrói a base do samba no pé, pensando nisso? Então, assim, uma ginga é que está levando você a construir a base do samba. Não é uma perna que vai lá para trás. Ah, eu pus a perna e subi o braço, fui para lá, fui para um lado, fui para o outro. Não, certo? É essa conversa de relação de oposição do tronco e da tua bacia que vão fazer as tuas pernas irem para uma direção, criarem um desenho, tá certo? Os seus braços idem. Os seus braços dançam como um prolongamento do seu tronco. Então, se você, claro que tem coisas que são mais específicas das suas articulações, assim como tem coisas que são específicas do quadril, do joelho, do tornozelo, dos arcos do seu pé. Aqui tem movimentos que são específicos dos seus punhos, dos seus cotovelos, dos seus ombros, mas está tudo saindo daqui. Para você fazer um ombro que dança no samba ou que dança numa dança qualquer, você não vai fazer isso aqui, né? Você não vai simplesmente girar a articulação do ombro. Você vai criar uma espiral no seu tronco, você vai entender qual é esse movimento que existe aqui, que vai gerar isso, que pode depois colocar uma mão, que pode colocar uma mão que vai lá para cima e por aí vai. Tá bom? Então, se você tiver essa conversa com o seu corpo, se você conseguir entender essa relação que o seu corpo tem, tu vai fazer muito bonito no samba. Tá certo? Porque aí sim, você não vai estar só fazendo um passo. Você não aprendeu a criar uma perna que foi para um lado e um braço que foi para o outro. Você aprendeu a criar uma dança. E aí você tem a sensação da dança acontecendo no teu corpo. E isso é o mais importante. É isso, porque quando a gente dança, a gente quer se sentir dançando. A gente não quer ficar falar com uma cópia de um monte de passo, né? A gente precisa se sentir dançando. Eu acho que esse é o grande prazer da dança, esse é o grande prazer de todo esse conhecimento, né? O autoconhecimento, conhecimento do seu corpo e saber o quão o seu corpo é bonito e inteligente, né? Como ele pode fazer, ele criar o movimento que ele quiser e criar uma dança dentro de toda a sua cultura. Esse é o método da Cris, tá certo? Esse é o método que eu utilizo para criar o samba para o corpo das mulheres. Um grande abraço e a gente se vê